Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Estamos começando mais um vídeo e hoje estaremos falando sobre a fé, algo muito importante para a nossa vida. Mas antes, eu quero convidar você, inscreva-se no nosso canal, faça parte da nossa comunidade. Vamos estar orando, em favor de todos aqueles que participam do nosso canal. Com certeza você será abençoado. Também deixe o seu positivo, se você gostou, se a mensagem foi para a sua edificação, você aprendeu, deixe o seu positivo. Também clique ali no sininho do canal para você receber as notificações quando tem um vídeo novo. Isso é muito importante. E outra coisa que eu quero convidar você é conhecer o meu livro, A Guerra entre os Mundos. A Guerra entre os Mundos. Você vai conhecer sobre o mundo natural e o mundo espiritual. É muito interessante esse livro. Você pode adquirir ali no Mercado Livre. Entra ali no Mercado Livre e coloca livro A Guerra entre os Mundos e você vai adquirir aí por um preço bem acessível e com certeza você estará ajudando o nosso ministério, o trabalho que Deus tem colocado em nossas mãos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos falar então sobre a verdade sobre a fé, para que você compreenda como que nós podemos ter fé. Em primeiro lugar, eu quero falar para você sobre a fé natural, a fé que todo ser humano nasce com ela. Esta é a fé para a salvação. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, esta é a fé que todo ser humano nasce para crer em Deus, para ter a salvação da sua alma. Não existe um ser humano que não nasça com esta fé, É a fé que o próprio Senhor Jesus fala lá no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20, que ele fala sobre a fé como um grão de mostarda. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e vai acontecer. Esta é a fé natural que todo ser humano tem para a salvação, porque a fé, ela nos leva a Deus, Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então esta é a fé para a salvação. Você pode até perguntar, mas e aquela pessoa que não acredita em Deus? O ateu. Esta pessoa, ela também, um dia ela teve fé, mas ela fez uma escolha de não ter fé, de não acreditar em Deus. Então, esta fé que esta pessoa possuía, é aquele grãozinho que acaba morrendo por escolha da pessoa. É ela que escolhe, não ter fé. Então isto acontece. Agora, todo ser humano, ele tem fé natural. Esta é a fé para a salvação. Por isto, muitas pessoas, de um momento para outro, elas aceitam Jesus como seu Salvador. Elas só ouvem a palavra de Deus e já recebem Jesus. É a fé que está ali no seu coração de uma forma muito especial, bonita, e vem a palavra de Deus
através do Espírito Santo, e esta pessoa então entende o plano de salvação de Deus, e a partir daquele momento ela recebe Jesus como seu Salvador e o seu nome é escrito no livro da vida. Esta é a fé dada por Deus a todos nós, é a fé natural. Todo ser humano nasce, eu, você, todos temos esta fé. Então, nós temos que compreender que a fé, ela é distinta para algumas situações. A fé para a salvação existe no coração de todo ser humano. E quando a palavra de Deus chega nela, através de uma ou de outra forma, esta fé então germina, é a semente do grão de mostarda que acaba germinando e gerando a salvação na sua vida. Agora, existe a fé para o sobrenatural. É aquela fé que a gente busca ter para receber uma cura, receber um milagre, para orar pelas pessoas. Esta fé é um dom do Espírito Santo de Deus, que está ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, o dom da fé. Esta fé é então para que possamos receber aquilo que a gente busca, em Deus. Esta fé, ela pode ser aumentada, ela pode crescer. Vemos na Bíblia alguns exemplos extraordinários de fé. Lá no livro de Lucas 7, versículo 1, fala sobre o centurião de Cafarnaum. Você leia nesse texto e você vai ver que o próprio Senhor Jesus elogiou a fé daquele homem quando ele disse assim: Senhor, não sou digno de que entre na minha casa, mas dize uma palavra e o meu rapaz ficará curado. E o Senhor Jesus disse assim: nem em Israel encontrei tamanha fé, porque ele era um centurião romano, e ele demonstra ali uma fé tremenda, extraordinária, e o Senhor Jesus elogiou a sua fé. Outra fé que foi elogiada pelo Senhor Jesus foi a fé da mulher cananeia. Mateus capítulo 15, versículo 28, quando ela vai ao encontro do Senhor Jesus para receber um milagre para sua filha, que estava possessa por um espírito maligno, e ela insiste, naquele pedido, que o Senhor Jesus então diz assim: mulher, grande é a tua fé, seja feita conforme tu queres. E naquele momento a filha dela ficou curada, ficou liberta. Então eu quero falar para você que você pode aumentar a sua fé. Como é que você pode crescer a tua fé? Para você receber milagres, para que as coisas aconteçam na tua vida de forma sobrenatural. Existe uma forma que também está na palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você entra no mundo espiritual. Você entra no mundo de Deus, aquilo que Deus quer que nós conheça. Só que isto vai acontecer só no momento que eu ouvir a palavra de Deus, ou que eu ler a palavra de Deus e meditar. Jesus fala isso em João 5,39. Ele diz assim: examinais as Escrituras,
porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Quando você dá tempo para ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele vai trabalhar na tua mente, vai ensinar você a você alcançar o sobrenatural. Pode ser uma cura, pode ser um milagre, pode ser para você ou pode ser para uma outra pessoa. Então, a fé, ela vem pelo ouvir. Dê tempo para a palavra de Deus. Vá à igreja ouvir a palavra de Deus. Leia habitualmente a Bíblia, a palavra de Deus. Leia diariamente. Você vai entrar no sobrenatural de Deus, no mundo espiritual. Porque enquanto estivermos condicionados ao mundo material, ao mundo natural, nós não alcançamos os milagres que a fé pode nos proporcionar. Quando eu entro para a palavra de Deus, então eu começo a compreender como é que Deus age. Eu começo a entender como é que Deus faz os milagres. Eu vejo Jesus Cristo operando, eu vejo os apóstolos sendo abençoados e abençoando outras pessoas. E aquilo ali vai aumentando a minha fé. Quando eu for buscar para mim ou para alguém, aquilo ali se tornará algo natural. Então, que você que precisa de algo, que você que quer ser usado por Deus, não esqueça, então, a fé. Tem a fé natural, que é a fé para a salvação. Esta fé todos nós temos. Tem a fé que é a fé para o sobrenatural. Esta é a fé, é um dom do Espírito Santo, e que eu vou buscar, vou aprender, vou colocar em prática na minha vida, e na hora que eu precisar, então, com certeza eu vou alcançar os milagres de Deus para a minha vida e para as pessoas que estão em minha volta. De repente, se eu tenho um ministério, sou um instrumento nas mãos de Deus, com certeza eu preciso de fé para pregar a palavra de Deus e orar pelas pessoas. Aprenda isso, né? Busque em Deus, ouça a palavra de Deus, tenha tempo para Deus. A tua fé vai aumentar de uma forma tremenda. E aí você não vai depender que os outros orem por você. Você mesmo vai orar e os milagres vão acontecer. Deus te abençoe com esta mensagem e que este vídeo seja de edificação para a sua vida espiritual. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Amém.